nessa sala de casais de adultos, a gente vai adotar esse livro, né? É o livro do Dr. Martin Lloyd Jones, chama Avivamento. Então, o tema dessa sala vai ser exatamente esse, avivamento. Então, a gente vai falar ao longo aí desse semestre sobre avivamento. Então, são vários capítulos nesse livro aqui. E hoje, a minha parte vai ser o primeiro capítulo. Os irmãos já conheciam? Alguém já conhecia esse livro? Já tem esse livro em casa? Não? Eu também não tinha esse livro. O pastor James passou que seria esse livro aqui e eu comprei. Eu tinha comprado antes, né? Se eu não me engano, a livraria tem também esse livro e eu acabei comprando esse livro pela internet. Então, eu recomendo muito aí a aquisição desse livro. É um livro muito bom. Vi que o pessoal não tem o livro, mas os irmãos conhecem o Martin Lloyd Jones? Já conhecem? Quem conhece o pastor Martin Lloyd Jones? Levanta o braço, por favor. Quem não conhece, levanta o braço, por favor. Então tá certo. Porque às vezes você fala, conhece, aí ninguém levanta. Aí não conhece, ninguém levanta também. Aí você fala, então, a gente ficou meio perdido, né? O reverendo Martin Lloyd Jones, eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, mas é o autor desse livro e o tema, então, da nossa classe vai ser avivamento. Eu costumo dar aula de uma forma menos expositiva, às vezes mais compartilhando mesmo, né? Não só expondo o tema. Eu estou com todo o material estruturado aqui para fazer a exposição do capítulo 1 hoje, mas se os irmãos quiserem fazer perguntas, me interromper, tirar dúvida, por favor, façam isso. Eu prefiro assim, né? Prefiro que a gente vá conversando ao longo da exposição, para ir sendo mais participativo e menos só expositivo. Bom? Sim, se alguém quiser falar, é só levantar o braço, o irmão tem o microfone ali também. Ok? Combinado? Pode ser? Então, vamos orar, irmãos? Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui nessa manhã, Pai, para saber mais de Ti, somente de Ti, ó Deus. Nós esperamos que, de alguma maneira, tudo que seja falado aqui hoje seja para a Tua honra e a Tua glória, ó Pai. E como a irmã falou mais cedo, que cada palavra seja uma semente plantada em corações férteis, Senhor. E que essas sementes sejam regadas pelo Teu Santo Espírito e venham a dar muitos e muitos frutos. Especialmente nesse tema de avivamento, que é tão importante para a Tua igreja, ó Deus, em todas as épocas, ó Pai. Que nós possamos compreender mais esse tema e aplicar esse tema nas nossas vidas e que esse tema se torne uma constante em nossas vidas e na vida da igreja, Pai. E que essa igreja possa, de alguma maneira, transformar a sociedade, transformar o mundo para a Sua honra e a Sua glória, Deus. E somente para a Sua honra e a Sua glória. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não preparei uma apresentação. Essa aqui é essa apresentação do pastor James, né? Que é da semana passada, a primeira tela aqui, da sala de adultos. Que ele ia fazer a introdução. Então, vamos deixar essa tela aqui, dessa maneira. Mas eu tenho os temas aqui e vou seguir o livro segundo esses temas. Então, em primeiro lugar, reverendo Martin Lloyd Jones, né, é o autor do livro. O reverendo Martin Lloyd Jones, ele nasceu em 1899 e veio a falecer em 1981, o ano que eu nasci. Então, o pastor faleceu e eu estava nascendo. Ele é um teólogo protestante, século XX. Não foi só um grande pregador, como um grande pregador expositivo. O reverendo Martin Lloyd Jones ele acreditava fielmente que a Bíblia era de fato a palavra de Deus, é de fato a palavra de Deus. E que ao expor a Bíblia, versículo por versículo, então às vezes ele fazia uma pregação inteira em cima de um versículo e contextualizando esse versículo e trazendo as riquezas profundas desse versículo, ele estava cumprindo o papel dele de pregador. Então ele acreditava muito nisso. E isso levou com que ele
ao longo de mais de 30 anos, né, ele fizesse essas pregações expositivas em toda a Bíblia, né? E posteriormente, essas pregações, versículo a versículo, acabaram sendo editadas e se tornando livros. Então, os irmãos talvez não conheçam, como eu não conheço esse livro, mas conhecem o livro de Romanos, na verdade, o comentário de Romanos do reverendo Martyn Lloyd-Jones. Os irmãos conhecem? Eu acho que dá uma biblioteca inteira só daquele comentário, né? São vários e vários comentários. Por quê? Toda a exposição que ele fez em Romanos, versículo a versículo. Eu tenho um outro livro do reverendo também, do Martyn Lloyd-Jones, que é sobre o Sermão do Monte, em que ele vai fazer uma exposição só do Sermão do Monte. É um livro bem grande, né? Não sei se os irmãos já viram, um livro bem grande mesmo. Sobre a exposição. Então, o que é isso? São as pregações que ele fez no Sermão do Monte, que posteriormente foram editadas e transformadas num livro, um livro bem grande. E, da mesma maneira, esse livro, Avivamento, na verdade, é uma série de exposições que ele fez em 1959, na ocasião do centenário do avivamento que havia ocorrido 100 anos antes, no País de Gales. Então, houve um grande avivamento no País de Gales em 1859. Esse avivamento foi paralelo com grandes avivamentos que tiveram também nos Estados Unidos. E, então, por ocasião dos 100 anos desse grande avivamento, desse grande derramamento do Espírito de Deus, o reverendo Martyn Lloyd-Jones ele fez essa série de exposições na igreja, que posteriormente foram editadas e transformadas nesse livro. Então, cada capítulo desse livro é uma exposição que ele fez, bíblica, acerca desse tema de avivamento. Então, vale muito a pena conhecer, ter esse livro em casa, até para a gente acompanhar aqui ao longo das aulas, para ir pegando todos os capítulos. O primeiro capítulo desse livro, que é o capítulo que a gente vai estar estudando hoje, chama A Urgente Necessidade de Avivamento Hoje em Dia. Então ele vai trabalhar, ele já começa o tema, acho que como todas as exposições dele, ele faz uma grande introdução. Então é uma pregação inteira fazendo a exposição da introdução desse tema. Então ele começa exatamente com esse tema, a urgente necessidade de avivamento hoje em dia. Para a gente começar, então, nesse capítulo 1, como eu falei que eu gosto de ser um pouco mais participativo, para não ficar só na exposição aqui, o que os irmãos entendem por avivamento? Quem pode me dar um conceito aí de avivamento? Por favor. Quem se voluntaria aí? Se não voluntariar, eu vou apontar o dedo, hein? E aí? Avivamento é um termo bem conhecido, né? Avivamento é um coração aquebrantado e a gente buscar em Cristo, né, o avivamento para a igreja, que é oração, leitura da Bíblia e reunião. É isso que eu entendo por avivamento. Reni? Irmãos, eu vou até pedir desculpa porque assim, eu sou de certa forma recém-chegado na igreja, então ainda estou conhecendo os irmãos, os nomes, né? Então, irmã Reni, muito obrigado. Então, é um quebrantamento, né? Um quebrantamento, e até o reverendo Martyn Lloyd-Jones vai terminar esse capítulo, a gente vai chegar lá, falando exatamente disso, desse quebrantamento. Ele fala até de uma forma mais forte de como que a gente precisa do poder de Deus para realmente nos esmagar, né? Esmagar o nosso ser e transformá-lo e recuperá-lo, né? Recuperar o nosso ser. Então é realmente um quebrantamento, né? É realmente uma ação muito poderosa de Deus em nós, para nos quebrantar, para quebrantar a nossa alma, né? E restaurar a nossa alma, né? Esse é o avivamento que que deve acontecer em cada um de nós, né? Mais um conceito aí de avivamento? Cadê o microfone, o segundo? Você que vai falar? Agora vai ter que falar, tá com o microfone na mão. E aí? Quem? O irmão estava olhando demais aqui pro microfone, ó.
Alô? Bom, o avivamento, além do que a irmã falou, quando a gente pensa no avivamento para a igreja, é um despertar, um derramar de Deus sobre a igreja. Só que isso vai acontecer quando a igreja se colocar na obediência daquilo que Deus falou, em oração, jejum, o buscar de Deus esse avivamento. É um derramar do Espírito Santo que vai mover esses corações. E às vezes as nossas orações para um avivamento não é imediato como a gente quer, e só sim quando Deus quer. Se a gente pegar alguns pregadores que orou para que o país se convertesse, só depois de 200 anos que isso veio a ocorrer. Então, é um despertar de Deus, um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Muito bem, irmão. Então, esse foi o capítulo 1. Podemos ir para casa, que já está... se os irmãos prestaram atenção no que o irmão falou aqui, esse é o capítulo 1. Exatamente a síntese do que o reverendo Martin Lloyd-Jones vai falar no capítulo 1. A necessidade da oração, a necessidade de entender o poder de Deus, de buscar esse poder de Deus para avivar a igreja de Deus, né? E aqui um pouco do conceito de avivamento, mas que irmão que pode me falar aí de algum avivamento que conheça? De algum avivamento que teve mais recentemente, ou mesmo na história da igreja, né? Lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, depois do Novo Testamento, mais recentemente, algum irmão pode me falar de um grande avivamento da igreja? Avivamento da Coreia. Coreia do Sul ou do Norte? Do Sul, né? Do Sul. Porque a gente fala da Coreia do Norte. A da Coreia do Sul a gente sabe, né? A da Coreia do Norte, se teve, a gente não sabe, porque é muito fechado, não tem como ter muita notícia. Mas a gente ouve muito falar desses países mais fechados, a própria China também, né? De como tem um mover muito grande lá. Eu gosto, assim, para mim o avivamento, entre os vários avivamentos que tiveram na história, de derramamento do poder de Deus, para mim o que mais se destaca e o que eu vejo com mais clareza é o do próprio Novo Testamento, né? No Pentecoste mesmo, o grande derramamento do Espírito de Deus sobre os apóstolos, né? E como a igreja, ela cresceu dali e ela se tornou uma potência, né, no Império Romano. Era como se a gente olhasse para uma igrejinha numa currutela, né, no interior, e de repente dali surge um movimento tão poderoso que tomou conta de todo o território conhecido na época, né, ganhando tanta força que chegou em 300 anos a se tornar a religião oficial do Império Romano, né, que era o grande império da época. Então, só aqui alguns dos avivamentos que a gente conhece, mas como que eles se deram, né? A gente começa a perceber que é sempre realmente pela oração. Então, como o reverendo Martin Lloyd-Jones ele é expositivo, né, é um grande expositor da Bíblia, ele começa sempre com a Bíblia, né? E no caso desse capítulo 1, ele traz o texto, se os irmãos quiserem abrir na Bíblia aí, o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 28 e 29. São 2 versículos. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 28 e 29. Os irmãos acharam na Bíblia? Ok? Assim diz a palavra de Deus. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu estou lendo aqui a NVI, talvez esteja um pouco diferente o texto da que a gente usa mais atualmente, que é a revista atualizada. Mas vai estar muito pouco. Deixa eu ler aqui na nossa versão.
Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Se os irmãos lembram no contexto aqui, é exatamente o contexto em que os discípulos tentaram expulsar um demônio na verdade, o pai chegou com um filho que estava há muito tempo enfermo, né, e sobre a ação de espíritos malignos, e pediu para os discípulos tirarem. E nesse momento Jesus estava no monte com 3 discípulos, e ele desce do monte e os discípulos chegam para Jesus e falam: olha, a gente não está conseguindo expulsar esse demônio, não está conseguindo curar esse menino, né, o filho do rapaz que chegou com essa enfermidade. E aí Jesus ele vai ter vai dar uma apertada nos discípulos, né? Como assim vocês não estão conseguindo, né? E aí então ele procede e efetua a cura sobre aquela criança. E aí esses versículos aqui é exatamente quando eles chegam em casa e os discípulos vão tentar entender por quê, né? Olha, por que a gente não conseguiu expulsar? A gente já expulsou tanto demônio, né? A gente já curou tanta gente. Quando o Senhor mandou a gente curou todo mundo, expulsou todos os demônios. Por que de repente, dessa vez, a gente não conseguiu? E aí Jesus vai falar: olha, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, o que o Senhor Jesus está explicando aqui, né? Primeiro que existe uma diferenciação entre castas, inclusive no reino demoníaco, né? Então, se você olha para os espíritos, você tem espíritos mais ali, soldado raso, espírito mais soldado mediano, e você vai chegando até os espíritos ali que estão no topo. E por isso, quando os discípulos lidaram com os espíritos soldado raso, eles estavam conseguindo, numa boa, né, expulsar, curar e tudo mais. Quando chegaram espíritos de uma casta diferente, de uma ordem superior, eles não conseguiram. Porque ali você precisava de mais poder. Não era só o que os discípulos estavam experimentando até então. E aí a gente vê que o poder de Deus ele é infinito, né? Então, ele consegue lidar com qualquer tipo de caça de demônio, mas aí é o poder de Deus. Então, o reverendo Martin Lloyd-Jones ele vai trazer esse versículo e aí vai começar a fazer essa exposição desse versículo, contextualizando nesse tema do avivamento. E a primeira coisa que ele fala é que cada membro é importante e sua importância é vital. Cada membro da igreja. E, por isso, todos deveriam se preocupar individualmente com a condição da igreja e do mundo. Por que ele está falando isso, né? Ele remonta ali à própria exposição do apóstolo Paulo, que fala da questão da importância de todos os membros do corpo, né? O pé tem a sua importância, a mão tem a sua importância, o braço tem a sua importância, não tem nenhum membro do corpo que é mais ou menos importante. Todos são importantes, porque toda vez que você tira um membro do corpo, o corpo vai sentir falta desse membro. Então, todos os membros são importantes, cada um com a sua importância vital. E o Lloyd Jones ele faz essa reflexão porque a gente na igreja tem essa tendência de às vezes se esconder, falar: não, eu não sou tão importante, então eu não preciso. Importante mesmo é o pastor. Importante mesmo é o presbítero. Ah, não, ali quem é importante é quem está. E aí eu me descanso nessa importância do pastor, do presbítero, de um membro mais líder na igreja, e falar: eu então posso ficar quieto na minha, eu não tenho tanta importância, não tenho relevância, a minha oração não é tão importante, né? O pastor Hélio, outro dia, estava comentando exatamente sobre isso, né? Que os irmãos vão pedir oração para quem? Para o irmão do lado ou para o pastor? Para o pastor, né? Como se a oração do pastor fosse uma oração assim, de outro nível, né? Nossa, a oração do pastor é diferente. E aí,
você tem, o que ele está explicando é que, por exemplo, quando você pede para os presbíteros orarem pelos irmãos, os irmãos vão lá no pastor. Como se a oração do presbítero fosse menos importante do que a oração do pastor. E não é bem assim, né? Toda oração ela é importante, principalmente no reino de Deus. Deus ele não quer que a igreja dele tenha só o pastor trabalha, só o presbítero trabalha. Na verdade, ele fala que todos são importantes. Dentro da igreja de Deus, dentro do reino de Deus, todos são importantes. Todos são importantes com funções diferentes. É claro que o pastor ele vai expor a palavra de Deus, ele vai ensinar, ele vai exortar. Cada um tem uma função dentro da igreja. Mas isso não quer dizer que um seja mais ou menos importante. Todas as funções diferentes são importantes, né? O reverendo Lloyd Jones vai deixar isso bem claro logo no começo aqui da exposição. Por quê? Por que isso, né? O avivamento, ele se dá só individualmente? Se o pastor falar assim, o pastor está avivado, está tudo certo? Né? Se um só membro da igreja, aquele membro lá está avivado, aquele lá está quebrantado, como a irmã disse, né? Adianta? Isso é avivamento no que a gente conhece de avivamento? Não é, né? Porque avivamento ele é sempre amplo. Quando a gente fala daquele avivamento que o Lloyd Jones estava falando aqui, de 1859, no país de Gales, ele está falando do avivamento do país de Gales, que aconteceu no país inteiro, né? Com as congregações, com as igrejas, com as pessoas, com a sociedade. Então, é sempre amplo, né? Não é só uma pessoa. Então, é o ajuntamento de várias pessoas que aí sim você tem um grande avivamento. E aí, por isso, todos deveriam se preocupar individualmente com a condição da igreja e do mundo. Então, ele vai questionar exatamente isso. Como que você, né, como que nós, cada membro da igreja, está olhando para o avivamento da igreja, para a vida da igreja, né, para essa vivificação da igreja. A igreja, hoje, ela faz diferença no mundo, na sociedade, no bairro, ou não? Ela faz diferença na vida dos irmãos que estão aqui dentro, na vida comunitária, na vida aqui social, olhando só para o nosso bairro aqui, por exemplo, ou para os bairros em volta, a igreja está fazendo alguma grande diferença para o louvor e para a glória de Deus? Como diz a Bíblia, né? Quando as pessoas olham para essa igreja, ou olham para os membros dessa igreja, elas veem a Deus? Isso é o que o Lloyd Jones está ponderando aqui, né? E mais importante, as pessoas estão preocupadas com isso? Né? Faz diferença para cada membro aqui se a igreja está fazendo uma grande diferença ou não? Ou tanto faz? É isso que ele está trazendo aqui. Eu confesso que estudar esse livro e esse capítulo me fez, como sempre, né, Deus faz a gente, nos esmaga, né? Então me fez realmente ter me despertar para uma série de coisas que eu não estava nem observando. Então esse tipo de questionamento para mim foi muito duro. Realmente eu estou preocupado com a igreja, né? Eu estou preocupado com o que a igreja está fazendo para o louvor e glória do Senhor Jesus. Ela está realmente fazendo uma grande diferença para a honra de Deus, né? Então ele vai falar aqui que se cada membro individualmente não está pensando sobre isso, não está refletindo sobre isso, o Lloyd Jones vai falar que se as pessoas que não estão fazendo isso têm uma fé medíocre. Esse é exatamente o termo que ele usa, uma fé medíocre, ou seja, uma fé que está longe de ser a fé vivificada e forte em Jesus, né? E aí ele vai trazer então um paralelo entre essa passagem que a gente acabou de ler, de Marcos, capítulo 9, com a nossa realidade atual. E ele vai falar o seguinte: olha, você tinha ali um menino que estava doente, que estava sob a ação de espíritos malignos, que estava enfermo, e há muito tempo, e você tinha os discípulos, que foram convocados, o pai, né, convocou os discípulos, pediu para os discípulos para curar esse filho.
né, para curar o filho dele. E aí, o Lloyd Jones ele vai fazer o seguinte paralelo. Imagina que o menino é o mundo moderno. É o mundo à nossa volta, né? E os discípulos são a igreja. Então, o mundo está enfermo e a igreja estaria aí para poder curar curar o mundo, né? Como os discípulos estavam ali para curar o menino. O que acontece nessa passagem? Os discípulos conseguem curar o menino? Não, né? A gente lembra que os discípulos não conseguiram, por isso eles foram procurar quem? Jesus, né? Então, olha, nós não conseguimos. Até estranharam, porque até então eles tinham conseguido curar todo mundo, tinham conseguido expulsar todos os demônios, e aí se veem até estranham isso, né? Então eles vão buscar Jesus. Olha, Senhor, nós não conseguimos, né? A gente não sabe por que a gente não conseguiu. Eles depois vão até perguntar para Jesus por que eles não conseguiram. Então os discípulos não conseguem curar o menino. Assim como a igreja moderna não está conseguindo curar o mundo. Aqui a gente está... lembrando que a exposição que ele está fazendo é lá em 1959, e ele faz exatamente essa ponderação. Olha, a igreja hoje, a igreja de Cristo hoje, olhando, né, a percepção que eu tenho da igreja de Cristo hoje é que ela não está conseguindo ser relevante no mundo, curar o mundo. Como, por exemplo, a igreja foi 100 anos atrás. Porque ele está falando aqui desse grande avivamento que teve no país de Gales, que impactou toda a Inglaterra, né? E se a gente fizer um paralelo e olhar para a igreja hoje, e comparar com a igreja, não vou nem falar de 200 anos atrás, mas a igreja lá do Novo Testamento, né? Se eu for comparar o impacto que a nossa igreja tem hoje versus o impacto que a igreja teve no Império Romano, o que vocês acham? É semelhante ou é totalmente diferente? Muito diferente, né? Em termos de escala, a gente não deve estar 1%, né? Do que eles fizeram. Eles transformaram o mundo na sua época. A igreja cristã hoje está transformando o mundo? É mais fácil o contrário, né? O mundo está transformando a igreja, né? Então, isso é o avivamento que o Lloyd Jones está falando aqui, e ele está olhando lá para a igreja de 1959. Ele também teve essa percepção. Olha, nessa época em que eu estou vivendo aqui, a igreja também não está conseguindo transformar o mundo, assim como os discípulos não conseguiram curar o menino. E aí, ele vai chegar exatamente nessa conclusão. A igreja moderna não está conseguindo impactar o mundo. Muito bem. Quando os discípulos não conseguiram curar o menino, o que eles fizeram? Eles buscaram Jesus. E depois eles foram fazer o quê? Que a gente viu no versículo. Eles foram questionar, eles foram perguntar, eles foram refletir por que nós não conseguimos curar esse menino. Não é? Não é o que o texto diz? E o que o Lloyd Jones está falando é exatamente isso. Então, da mesma maneira, a gente devia estar fazendo exatamente isso, né? Se a gente não está conseguindo transformar o mundo, impactar o mundo, a gente devia estar procurando a Jesus e perguntando, Senhor, por que a tua igreja não está conseguindo impactar o mundo? Assim como os discípulos perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos curar o menino? Esse é o paralelo, exatamente o paralelo que ele faz. E aí ele vai chegar na questão, o Lloyd Jones também era médico, né? Por isso que eles chamam ele de doutor, Lloyd Jones, né? Na verdade, ele acabou abandonando a medicina para seguir a carreira aí de pastor, né? Mas ele, como um médico de formação, ele vai direto a esse ponto da importância do diagnóstico. Um diagnóstico é importante para tratar uma doença? Né? Como é que é? Não é? Exatamente. Mas se eu diagnosticar errado, eu vou fazer um tratamento certo? Não, né? Eu só consigo fazer um tratamento certo se eu fizer um diagnóstico certo. Então ele vai entrar agora nessa parte do sermão e desse estudo para falar exatamente a importância de fazer um diagnóstico correto. E aqui ele vai entrar na palavra de Jesus, lá no versículo 29, né? Jesus fala, ele respondendo os discípulos, essa espécie só sai
pela oração e pelo jejum. Ou essa casta. O que Jesus está falando aqui? Ele está detalhando o problema. O problema específico aqui é que a espécie de demônios que os discípulos estavam lidando era uma espécie, era uma casta bem específica. Hã? Igualzinho a gente está vivendo agora. Lá ele estava identificando no menino e a gente vai buscar fazer essa identificação no mundo. Os problemas que o mundo vive hoje são os mesmos de 100 anos atrás? O contexto é o mesmo? É diferente, né? O contexto que a gente vive hoje é o mesmo contexto que Jesus viveu na época do Império Romano? É totalmente diferente o mundo hoje, né? Talvez a gente pegar os princípios, talvez os princípios por trás disso tudo sejam os mesmos, mas o mundo é totalmente diferente. É isso que o Lloyd Jones vai falar. Então, Jesus ele começa explicando para os discípulos o porquê. E ele começa explicando porque existem castas diferentes, existem espécies diferentes. E essa espécie que vocês estavam lidando requeria também uma questão específica. Então, doenças diferentes, tratamentos diferentes. Você vai fazer um tratamento específico para cada doença. Se você está com dor de cabeça, você tem um tratamento. Se você está com dor de estômago, você tem outro tratamento. Se você está com uma infecção, você tem outro tratamento. Você vai fazer um tratamento específico para cada doença. E isso só funciona se você fizer um diagnóstico correto. Então, é aqui que ele vai falar da questão da espécie. Então, primeiro, faça um diagnóstico correto, né? Então, só podemos tratar o paciente de maneira eficaz após fazer um diagnóstico correto. E aí ele vai falar, como ele está aqui em 1959, falando de 100 anos desse avivamento no país de Gales, ele fala, olha, há 100 ou 200 anos atrás, o problema era a apatia. Não havia uma negação geral da verdade cristã. Então, quando ele fala, olha, lá em 1700, 1800, as pessoas não tinham dúvida quanto à fé cristã. As pessoas eram apáticas à fé cristã. Mas elas não tinham dúvida que Deus existia, que Jesus era Deus, que você precisava de Jesus para ser salvo. Isso eram verdades consolidadas no mundo. Então, o que a pessoa fazia era ser apática quanto a isso. Não, eu sei que Deus existe, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não vou me dedicar muito a isso, não. Essa era a realidade que ele está colocando de 100, 200 anos atrás. Então, o que precisava ser feito? Se esse é o problema, bastava você dar uma chacoalhada na sociedade, você dar uma chacoalhada nas pessoas. Olha, você sabe que Deus é Deus, então por que você não está vivendo com Ele? Olha, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem nada mais importante para você estar lendo. Por que você não está lendo? Então ele fala que, nessa época, o remédio certo para a doença da época era acordar as pessoas, dar uma chacoalhada nas pessoas. Porque todas elas sabiam quem era Deus, elas tinham essa noção de Deus, essa noção de Jesus, essa noção da Bíblia, mas elas não estavam procurando, não estavam ali em cima. Então, você precisava dar uma chacoalhada. Esse era o remédio para essa doença, né? E aí ele vai falar, olha, isso no passado. E no presente? E aqui ele está falando lá em metade do século XX, né? Bom, na metade do século XIX, o problema era esse. Na metade do século XX, que é onde eu estou, onde o Lloyd Jones está, ele vai buscar fazer um diagnóstico correto da sua época. E qual que é o diagnóstico que ele fala? Olha, hoje, qual que é o problema? O problema não é só a apatia. O problema não é só o pessoal, eu sei que a fé cristã é verdadeira, mas eu não sigo. Nessa época que ele está vivendo, ele está ali no auge desse modernismo, né, da ciência, do crescimento da ciência, das verdades científicas. Então, o que está acontecendo nessa época? Aí ele vai falar, olha, hoje a Bíblia ela é vista apenas como mais um livro. Então, que abordagem que eu tenho que ter para ler a Bíblia? Eu tenho que ter uma abordagem científica, eu vou olhar lá, arqueologia e tudo mais e tal. Então, ela é apenas mais um livro. Ela não é a palavra de Deus, é apenas mais um livro. Isso
é uma sociedade que estava ali no auge da ciência, né, da fé na ciência. Nessa sociedade também, Jesus é apenas mais uma personalidade histórica. Jesus, ele realmente foi ali um cara importante para a sua época, um grande líder, né, um grande líder da moral, ele trouxe ali bons ensinamentos, mas é isso, é só. Jesus não era o Filho de Deus, não é o Filho de Deus, Jesus não é Deus, né? Jesus, ele foi uma grande personalidade histórica. E, por fim, ele vai falar que a sociedade não é mais imoral. Então, não é como 200, 100, 200, 300 anos atrás, que você podia apontar o dedo para a pessoa e falar assim, olha, você está sendo imoral. E a pessoa ia concordar com isso. Né? Ela podia ficar irritada e tal, mas ela não podia falar, não sou imoral. Né? Então, ele vai falar que a sociedade não é mais imoral, mas sim amoral. O que isso significa? Que numa sociedade baseada na ciência, se a ciência diz que é bom trair a esposa, não, trair a esposa é bom, faz bem para a saúde, faz bem para o cabelo e tudo mais, então trair a esposa é bom. Trair marido, trair a esposa, cientificamente é bom. Se a ciência diz que então está tudo certo. Não é assim? Numa sociedade em que o que reina é a ciência, o que a ciência disser que está certo, está certo. Do ponto de vista científico, não tem erro nenhum trair a esposa, não tem erro nenhum trair o marido. Vai lá, está tudo certo, seu cabelo vai ficar ótimo, está tudo bem e tal. Uma sociedade amoral. Não é nem imoral, é amoral. Ela não existe moral nessa. A moral foi excluída da sociedade. Então, o diagnóstico que o reverendo Lloyd Jones está colocando aqui na época dele é que Deus começou a ser retirado da sociedade. Né? A questão de Deus passou a ser retirada da sociedade. E isso é o que acontecia na época dele. Esse era o diagnóstico. E aí depois ele vai começar a pensar no remédio. Mas vamos fazer o mesmo exercício de diagnóstico para a nossa época? A nossa época é similar à dele? A gente está falando aí 1959, que é 1960, 40, quase 60 anos depois. Meio século depois. São os mesmos problemas da época do Lloyd Jones? Não? Quais são os problemas hoje? Hoje a ciência ela já não responde, as pessoas já não buscam a ciência como buscavam antes. Por isso as pessoas hoje retornam ao misticismo, ao holismo, ao ecumenismo, aos ismos todos, porque elas não se sentem mais amparadas pela ciência. Então, o risco agora é exatamente dessas heresias, dessas ofertas aí desses movimentos de bruxarias, etc. Então, não é. A ciência, hoje, quem busca e quem continua acreditando é um número muito pequeno, talvez aí sim ateus, né? E que se respaldam mesmo na ciência e se declaram ateu e fora, né, da ciência não há salvação. Então, assim, eu acho que mais, deixa eu ver o que mais, um diagnóstico, né? Não, acho que é isso, fortalecimento do ateísmo nesse sentido que eu falei, volta ao misticismo, as heresias, uma visão holística, e aí o ecumenismo também, porque é um movimento de que Deus está em todos os lugares, vamos nos unir, tudo é a mesma coisa, e nem o espírita, por exemplo, não sabe, sendo espírita praticante, que lá Jesus não é o Filho de Deus, é um espírito de luz, muito bacana. E também a visão, isso eu acho que pode se comparar, de um Cristo que é um cara legal, que é um mártir, que fez coisas incríveis, mas ele não é o Filho de Deus. Eu acho que nesse sentido ainda persiste. Aline, muito obrigado. Eu acho que, assim, o pessoal aqui está super afinado, né? Maravilhoso o diagnóstico, maravilhoso. Assim, a minha percepção é exatamente a mesma. Que nós ainda temos um resquício dessa sociedade científica, mas menos, né? Num gueto muito menor,
E também concordo que a questão hoje não é mais a ciência, a questão hoje como a gente poderia colocar assim, né? O Lloyd Jones estava vivendo na era moderna, né? Nós estamos na era pós-moderna, né? Então, realmente, assim, as verdades científicas começaram a perder força e serem suplantadas por questões muito mais aéreas, né? Assim, energéticas e esotéricas e tudo mais. E essa também concordo que esse é o diagnóstico da época em que nós vivemos, né? Eu acredito que na época do Lloyd Jones você tinha essa sociedade científica tirando Deus da equação e colocando a ciência. Então, tira Deus aqui desse negócio. A gente não vai mais se orientar por esse negócio de Deus, a gente vai se orientar agora pela ciência. Então, você tinha uma luta ali entre Deus e a ciência, uma suposta luta entre Deus e a ciência. Então, tira Deus e coloca a ciência. Eu acho que a percepção que eu tenho de hoje é que aí veio a sociedade pós-moderna e falou assim, tira a ciência, tá, e o que coloca no lugar? Nada. Coloca nada no lugar. O problema é colocar coisas no lugar. Então, a luta é para não colocar nada no lugar. Ou coloca qualquer coisa, cada um coloca o que quiser. Faz sentido? Eu sou psicóloga e trabalho com a psicanálise. E a psicanálise, ela faz isso, né? Então, o meu grande conflito com a própria psicanálise, que é a teoria que eu utilizo, é porque é exatamente dizer que não há um sentido. Porque o que nós dizemos como cristãos é que há um sentido, o sentido nosso é Cristo. E lá é dito que não há sentido. Então, nesse sentido, qualquer sentido vale. E aí é que está. Vamos suportar o nada. É isso que a psicanálise diz e que coloca até muita gente boa em crise. Com certeza, né? Vamos suportar o nada, como se isso fosse possível, né? Olha, vamos suportar o nada, né? Vamos tirar Deus, tirar a ciência, vamos colocar o nada no lugar. Ou colocar qualquer coisa, né? Então, a sociedade pós-moderna, o diagnóstico que eu faria, e eu concordo com a irmã, é muito nesse sentido, né? De que a sociedade moderna foi muito apegada à questão da verdade, a verdade científica. Olha, só é verdade se a gente puder provar cientificamente que é. A sociedade pós-moderna, ela é uma reação à sociedade moderna. Ela não quer saber da verdade. Não me venha com esse papo de verdade. Não existe verdade. Existe a sua verdade, a minha verdade, a verdade do outro, e cada um tem a sua verdade, está tudo certo. Então, é uma reação nesse sentido de não quero saber de alguém vir para mim e falar assim, olha, a verdade é essa. Na era moderna, era o contrário. Ah, não, vamos buscar a verdade, mas a verdade tem que ser provada. Se puder provar, eu acredito, se não, não acredito. E hoje, não me venha com esse papo de provar a verdade, porque a verdade não existe, cada um tem a sua. É ou não é? É um negócio extremamente complicado, né? Porque você não tem de onde sair nem para onde chegar. Porque se você começa a conversar, não, essa é a sua verdade, eu tenho a minha e está tudo bem. Não precisa vir me falar de Jesus, não, porque para mim, Jesus é isso, é aquilo, está tudo certo. Não interessa, né? Interessa o que eu penso, o que eu acho, interessa a minha verdade. Então, eu respeito a sua verdade, você respeita a minha e está tudo bem. Mas isso não funciona, né? Na teoria, no discurso, parece muito bonito. Mas na vida real, na prática, isso não funciona. Porque não existe você respeitar a sua verdade e a minha verdade quando elas se chocam. Alguma vai ter que prevalecer. E aí, qual que vai prevalecer? Então, não tem como você ver assim. Então, hoje, na verdade, o mundo vive uma grande mentira, né? Uma grande ideia de que é possível você acreditar que não existe verdade. E é tão ilógico isso, né? É tão bobinho isso, porque você está criando uma verdade. Você está falando que não existe verdade. Isso é uma verdade. Você está criando uma... É igual falando, não existe certo e errado. Você está criando uma certeza. Você está falando assim, olha,
Não existe certo e errado. Mas é certo você está falando isso? Você tem certeza disso? Aí como é que a pessoa vai falar assim? Não, 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 não. Não tem jeito, é uma contradição em si mesma, né? Então, na base ela já está errada, mas o mundo está vivendo isso. Um pensamento que não faz sentido na sua base, não tem nem como você dizê-lo, mas o mundo está acreditando nisso, está tudo certo. Bom dia. Bom dia. Só complementando aqui aquilo que a doutora falou, o que eu percebo hoje em dia, o que eu vejo, é que a gente está vivendo numa sociedade do vazio, né? Uma sociedade que se decepcionou, uma sociedade da decepção, né? Em decorrência da decepção veio o vazio, né? E o que completar esse vazio, né? As perguntas, as respostas que a igreja busca hoje, o que é que nos influencia para completar esse vazio, né? O que é que nós buscamos como igreja? Porque eu acredito o seguinte, que se a gente permite que a sociedade nos influencie como igreja, a gente perde totalmente a nossa identidade, né? Qual é a nossa identidade como igreja? O que é que nos liga? O que é que nos identifica como igreja, em que nós possamos sair daqui no final desse ano, digamos assim, com a identidade estabelecida para influenciar as demais pessoas que estão lá fora, como igreja, né? Como alguém que foi, digamos assim, completado pela palavra de Deus, restabelecido, renovado pela palavra de Deus, para impactar a sociedade lá fora. Porque se nós nos colocarmos como pessoas que possam ser influenciadas pela sociedade da decepção que está lá fora, né? Pela sociedade do vazio que está lá fora, a gente fica influenciado por quem? Né? Aonde é que nós colocamos os nossos ouvidos, né? Quanto tempo a gente fica conectado no Instagram para ouvir esses influenciadores digitais, né? Quanto tempo a gente fica lá ouvindo os youtubers da vida, né? A questão do marketing, a questão da propaganda que essas pessoas nos influenciam, são propagandas que vêm de encontro àquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós fazemos como igreja. É uma questão assim que nós precisamos pensar se a gente quer chegar a um avivamento bíblico, digamos assim, entre aspas, que é o que foi proposto aqui pela manhã. São questões que nós precisamos responder, porque as questões que a ciência nos propôs para a gente, a questão que os mitos nos propôs para a gente no passado, as questões das falsas religiões que foram propostas no passado, estão se superando totalmente, porque nós hoje estamos influenciados pela era da informação, que nos impregna de uma forma assim muito grande, e desculpa ser... Não, tá ótimo. Essa era da informação que nós estamos vivenciando muito grande, porque nós estamos conectados o tempo todo, né? Não conseguimos sair de casa sem os nossos smartphones para responder as nossas mensagens que chegam nos atordoando o tempo todo. São mensagens que muitas delas, 99%, não são verdadeiras. Não são verdadeiras porque nós não temos uma base sólida para poder negar, para poder, digamos assim, suprimir essas lacunas, né, que existem, esses abismos teológicos que nós estamos cada vez mais nos separando de Deus. Precisamos responder essas questões que nós estamos vivendo hoje. Com certeza, meu irmão. Ótimo diagnóstico. Assim. Eu estou mesmo encantado. Faz sentido tudo isso que a gente está falando aqui? Sabe, essa sociedade é realmente vazia, depressiva, e ao mesmo tempo alegre, parece bipolar, né? Tá tudo certo, mas está tudo errado, né? É um negócio muito louco isso, né?
ponto importante, que quando a gente fala de avivamento, é importante entender o que não é avivamento. Eu acho que o diagnóstico parte por esse ponto de vista também. E às vezes a igreja confunde avivamento com muitas coisas que não é avivamento. Isso tem que ficar claro para a igreja. Por exemplo, um programa agendado pela igreja, isso não é avivamento. Uma campanha de evangelização, isso não é avivamento. Uma mudança doutrinária, isso não é avivamento. A mudança litúrgica, uma ênfase carismática unilateral. Por exemplo, a igreja católica estava perdendo membros. Não, vamos fazer a renovação carismática. Isso não é avivamento, tá? Não é uma visão dicotomizada da vida. O que é dicotomizada? Uma dicotomia. Uma divisão de elementos em duas partes, tipo, certo, errado, preto, branco, né? O bem e o mal. Isso não é avivamento. Então a gente tem que compreender o que é realmente o avivamento e não ser confundido com manias e muitas coisas que as pessoas começam a criar. Você tem um livro? Leu o primeiro capítulo? Não, eu estou perguntando, estou falando sério, porque é exatamente isso que o Lloyd Jones vai tratar agora, né? Ele vai falar do diagnóstico, que a gente percebeu o diagnóstico que ele fez da época dele, e a gente está fazendo o diagnóstico que a gente está fazendo da nossa época. Nós somos, de certa forma, filhos da época dele, porque nós somos posteriores a ele, nós somos uma reação da época dele, né? Assim, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que reagiu a essa sociedade moderna, né? E aí ele vai falar exatamente disso, né? Vai listar como que a sociedade da época estava lidando com essas questões. Então, assim, eu até tinha separado aqui, mas eu vou pular exatamente para isso. Só vou reforçar esse ponto. Você precisa do remédio certo para a doença específica, né? É a mesma coisa que você querer correr a Fórmula 1 com Gol 1.0, né? Você nunca vai ganhar, porque a potência dos carros lá é muito maior da potência do carro que você está competindo. Era o caso do menino, né? Os discípulos não conseguiam curar o menino. Por quê? Porque a potência que era necessária para curar o menino era muito superior à potência que os discípulos conseguiam entregar. Teve que ser Jesus, teve que ser o poder de Deus. E aí, o Lloyd Jones, ele vai exatamente falar sobre isso, né? Quais que foram ele até usa esse termo, são bons remédios, né? São bons remédios, mas ineficazes para a doença diagnosticada. Por exemplo, se a pessoa está com uma infecção pesada e você vai dar para ela paracetamol, vai adiantar? Não, ela precisa de um antibiótico, né? O paracetamol, o Tilenol, ela vai tratar ali uma dor de cabeça branda, leve, né? Então, uma dorzinha leve, você vai dar esse remédio. Por quê? Porque ele é leve, ele vai tratar uma doença leve. Uma doença pesada não consegue ser tratada com um remédio leve. Mas o paracetamol, o Tilenol, ele é um remédio ruim? Ele não é um remédio ruim, ele é um bom remédio para uma doença específica. Então, aqui ele vai falar exatamente, olha, coisas que não são necessariamente ruins, mas não vão conseguir tratar essa doença que ele diagnosticou. Então, ele vai falar da apologética. Ele começa falando da apologética. Apologética é bom? É ótimo, é maravilhoso, mas não vai tratar a doença que ele diagnosticou. Então, ele vai falar, olha, as pessoas... não dá para você ficar nessa mentalidade que as pessoas só vão acreditar em Deus se ele se ajustar à filosofia grega, né? Se ele for racional. Ah, não, olha aqui, ó, você vai lá com toda aquela argumentação apologética, e isso não vai adiantar para a sua sociedade. Não é isso que vai curar a sociedade. Deus só existe se for possível provar sua existência cientificamente. Então você coloca lá um bocado de cientista e traz um bocado de argumento para provar cientificamente que Deus existe. É legal? Mas não vai tratar essa doença. A Bíblia só é verdadeira se for atestada pela arqueologia. Não, está aqui, a arqueologia mostra que a Bíblia ela é verdadeira, que acharam coisas lá, restos de Davi e tudo mais e tal. Isso é muito bom? É ótimo, mas isso não vai tratar a doença que ele diagnosticou. Ele vai falar saindo da apologética e indo para o segundo item, que ele elencou 5 itens, né? Segundo item, os famosos, né? Então, a fé cristã só é crível se um famoso se converter ao cristianismo.
Aí fala assim, nossa, aquele cara lá, aquele grande apresentador, ou aquele veterano de guerra, aquela pessoa que a sociedade é admirada por ela, se converteu ao cristianismo. Nossa, tá vendo? Tal pessoa é cristã. Isso é legal? Mas não vai tratar a doença, né, que ele diagnosticou. Terceiro ponto, os métodos, né? Então, novas traduções da Bíblia. Ele vai falar exatamente, olha, as pessoas estão fora da igreja porque as traduções clássicas da Bíblia possuem uma linguagem muito difícil. Então, lá na Inglaterra, você tem aquela tradução a mais clássica, a King James, né, que tem um inglês muito formal. Ele fala assim, olha, traduzir a Bíblia para linguagens mais simples é bom? Mas não é isso que vai tratar a doença diagnosticada. Aí ele vai falar, o irmão falou do marketing, né? Então ele fala disso, ó, rádio, TV, o marketing. Ele está falando isso lá em 1960, em 1959. Então, só haverá um avivamento em massa se colocar o evangelho nos grandes meios de comunicação. Então, é aquele teleevangelismo, evangelismo de rádio, tal. Isso é bom, você tem um alcance grande do evangelho, mas não é isso que vai trazer um grande avivamento, não é isso que vai resolver o problema diagnosticado. E, por fim, o evangelismo popular ou popularesco, né? Peças, teatros, performance, técnicas modernas. Então, isso aí até pode ser interessante, mas não vai resolver o problema, que é o que o irmão colocou, que listou. Estou adicionando ao que você colocou, mas essa lista que o Lloyd Jones trouxe aqui, né? E aí, já caminhando para a conclusão, Jesus ele vai falar, olha, essa casta, né, essa espécie, essa casta, ela só sai pela. Aí, ele diagnosticou, explicou que ali era uma casta diferente, então, uma doença diferente requer um tratamento diferente, e aí ele vai dar a solução. Então, só sai pela, e aí o que ele falou? Oração e jejum. Então, ele fala, olha, aqui é uma casta mais poderosa. Você vai precisar de um antibiótico mais poderoso, não dá para dar só o antibiótico básico ali. Tem que ser um antibiótico mais poderoso. Então, oração e jejum, né? E no caso aqui, no nosso caso, a gente está falando do poder de Deus. Então, tudo isso, né, apologética, famosos métodos, rádio, TV, marketing, evangelismo popular, nada disso vai funcionar se não tiver o poder de Deus. Então, todo avivamento ele só ocorre por causa do poder de Deus. É o poder de Deus, é o Espírito derramado que vai gerar um grande avivamento, né? E aí ele vai citar aqui alguns itens, né, que ele percebe como importantes para que tenha esse mover de Deus, esse avivamento, esse poder de Deus. Então, o primeiro ponto é uma consciência desesperadora da nossa fraqueza. Nós temos consciência de como nós somos fracos, né, e a gente não consegue por nossa força própria. E uma consciência tão forte disso a nível do desespero, a gente sentir esse desespero de perceber o quanto nós não conseguimos, porque os discípulos achavam que conseguiriam, não era? Eles já tinham feito isso várias vezes, então a gente vai conseguir de novo. Eles não tinham noção do quanto eles eram fracos, parece que eles passaram a perder a noção do quanto eles eram fracos sem o poder de Deus, porque eles tinham uma pequena, foi dado a eles uma pequena parcela do poder de Deus, eles já acharam que poderiam tudo, porque até ali eles tinham expulsado demônios, tinham curado pessoas, mas foi só chegar um demônio um pouco mais poderoso, eles não conseguiram. E eles não perceberam isso, não achavam que não conseguiriam. Então a gente tem uma consciência desesperadora da nossa fraqueza. E, portanto, a necessidade de cada um de nós e de toda a nossa igreja ser enchida pelo Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo. Ter um derramamento realmente poderoso do Espírito Santo. Um convencimento e aí, para que isso aconteça, né, para que a igreja e cada um de nós possamos ser cheios do Espírito Santo, a gente precisa ter um convencimento, né, nós precisamos ter um convencimento pessoal nosso de que Deus pode nos encher do Espírito Santo. Né? O mesmo Deus que encheu o Espírito Santo, as pessoas no Antigo Testamento do Espírito Santo, e as pessoas no Novo Testamento do Espírito Santo, e as pessoas ao longo da história foram enchidas pelo Espírito Santo, esse mesmo Deus pode ainda hoje, é o mesmo Deus, ele pode hoje encher o seu povo do Espírito Santo.
Ele pode encher essa igreja aqui do Espírito Santo, ele pode encher cada um de nós com o Espírito Santo. O entendimento de que não interessa a espécie ou casta dos espíritos, da enfermidade, porque o poder de Deus é infinitamente maior. Então não interessa a doença, a enfermidade, o poder daquele demônio, daquele espírito maligno. Deus é sempre infinitamente mais poderoso, infinitamente superior. A certeza de que o Deus que encheu o seu povo de poder no passado é o mesmo Deus que pode derramar abundantemente seu Espírito hoje. Foi o que a gente falou agora há pouco. E por fim, o que precisamos é do poder que entra nas almas dos homens para quebrantá-las, esmagá-las, humilhá-las e só então restaurá-las. Isso é o que o reverendo Lloyd Jones aqui está colocando como o poder de Deus. Esse é o remédio que ele está colocando para a doença diagnosticada. E para a gente concluir, o Lloyd Jones ele faz uma série de perguntas e questionamentos para que cada um possa refletir. E essas são as perguntas para a gente refletir hoje, né? A gente ainda está começando domingo, então tem até a noite para refletir ao longo da semana. Então, tem aqui 5 perguntas. Né? Você realmente se preocupa com a situação atual, a condição atual da igreja, a sua condição pessoal diante de Deus? Né? Se você está fazendo alguma diferença, se você está buscando um avivamento, se você está buscando glorificar a Deus com o poder de Deus, e se a sua igreja, né, a nossa igreja, está fazendo isso também, isso realmente preocupa vocês ou não? Né? Isso aí é só mais um item aí que não me toma os meus anseios. Se preocupa desesperadamente com ela, né? Então, se você entende que se preocupa, é uma preocupação desesperada, ou é só uma preocupação, mas é uma preocupação leve. Você ora a respeito dessa condição pessoal e da igreja? Você ora para que o poder de Deus toque a igreja atual? Você tem orado por isso? Você vê a desesperada necessidade de oração por parte de toda a igreja? Essas são as 5 perguntas que o Lloyd Jones coloca para refletir. E para a gente finalizar, eu vou finalizar exatamente com a porção aqui final desse primeiro capítulo. Diz o Lloyd Jones, né? Eu não vejo esperança até que membros da igreja estejam orando por avivamento, talvez se reunindo em lares ou em grupos de amigos, ou se reunindo em igrejas, ou em qualquer outro lugar, orando com urgência e concentração por um derramamento do poder de Deus, semelhante ao que aconteceu 100 e 200 anos atrás, e em todos os outros períodos de avivamento e despertamento. Essa é a nossa única esperança. Todavia, no momento em que começamos a fazer isso, a esperança ressurge. Quando Deus manifesta o seu poder, repete-se o que aconteceu com aquele pobre menino. Com aparente facilidade, quase sem esforço, o demônio é expulso, e o menino é curado e restaurado ao seu pai. Quando Deus se levanta, seus inimigos se espalham. Essa é a história de todos os grandes avivamentos. No entanto, não vamos nos interessar por avivamento até que compreendamos a necessidade dessa espécie. O que ela precisa, né? Qual que é o diagnóstico correto. A futilidade de todos os nossos esforços e empreendimentos e a absoluta necessidade de oração e de buscar o poder de Deus e nada mais. Vamos orar? Pedir para o irmão. Pode. Antes da oração. E a irmã pode orar quando terminar. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Itumbiara. E, por coincidência, a nossa igreja está buscando o avivamento. E o versículo que nós pegamos como base está lá em 1 Atos 8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós estamos buscando em oração. A gente reúne a semana toda e o nosso pastor está empenhando muito nisso, mas como você disse, não é um trabalho sozinho, depende da igreja, né? E graças a Deus que a gente está buscando isso, né? Então vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, diante de Ti, mais uma vez, para louvar e bendizer o Teu santo nome, para Te engrandecer, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, o Teu amor, pelo Teu Espírito Santo que tem sido derramado sobre as pessoas que têm buscado. E nós Te agradecemos, Senhor, por esse despertamento que está havendo nas igrejas. E nós sabemos que a nossa oração não é em vão. Bendito és Deus que não rejeita oração e nem afasta de nós a Tua graça. Nós Te agradecemos, Senhor, por este momento reunidos aqui, aprendendo uma porção mais da Tua palavra. E agora, Senhor, nos leva para casa, debaixo dos Teus cuidados, nos dê um bom almoço, um bom resto de dia, e que logo mais possamos estar aqui reunidos em Tua palavra novamente. E em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que deu a vida preciosa para nos salvar, é que nós oramos a Ti. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, são 11 horas, né? Certinho? Então, com isso, finalizamos nosso capítulo 1 e que a gente possa refletir sobre essas questões colocadas aqui. Obrigado a todos. Até mais tarde, né?